Não contribuo com o dízimo porque a Igreja Católica é rica. Você já ouviu isso? Pois hoje, neste nosso vídeo, nós vamos realmente conhecer a riqueza da Igreja Católica. Mas, antes de iniciarmos, eu quero pedir a você que não está inscrito no nosso canal, se inscreva, venha participar do nosso projeto. Eu sou José Carlos Ferreira e este é o canal Partilhe e Compartilhe, o seu canal de evangelização, de formação pessoal e de muita informação também. Esta semana estamos fazendo uma série de vídeos sobre dúvidas que os católicos têm sobre o dízimo católico. E se você é da pastoral do dízimo, se você é da igreja, certamente você já ouviu alguém falando isso. Não dou o dízimo porque a Igreja Católica é rica. Pois bem, vamos conhecer isso? Está preparado? Não se esqueça ao final de dar o seu like se você gostar desse vídeo. Muito bem, muito se fala sobre a riqueza da Igreja Católica, sobre o ouro do Vaticano, sobre os bens, as obras de artes, etc. Ora, gente, a Igreja, sendo também uma instituição humana, incumbida por Jesus para levar a salvação a todos os homens, precisava evidentemente de um corpo material, sem o qual não pode cumprir a sua missão em toda a terra. A palavra católica quer dizer universal. Qualquer instituição que esteja em várias nações precisa de meios e materiais para manter-se. O Papa é o único chefe de Estado que tem filhos em todos os cantos da terra, falando todas as línguas. São cerca de 180 anúncios apostólicos no mundo todo. Toda essa estrutura exige, é claro, recursos financeiros. No último Concílio Vaticano, o Vaticano II, o Papa João XXIII reuniu cerca de 2.600 bispos de todas as nações do mundo durante 3 anos no Vaticano. Qual nação, qual chefe do Estado faria uma coisa dessas? Agora vamos conhecer um pouquinho a história dessa famosa riqueza do Vaticano. Desde 1870, quando a Guerra de Unificação da Itália tomou à força as terras da Igreja, até o fim da chamada questão romana, que aconteceu até 11 de 2 de 1929, os papas se consideraram prisioneiros no Vaticano por cerca de 60 anos. Esse período foi um período de relacionamento muito difícil entre a Igreja e o governo italiano. À força das armas, a Igreja perdeu seu estado pontifício, adquirido por doações desde Pepino Breve, o pai de Carlos Magno, em 1752. De 40 mil quilômetros quadrados, o Vaticano ficou reduzido a 0,44 quilômetros, ou seja, 1% do que tinha. Os papas desse período julgaram que não podiam, de forma alguma, abrir mão da soberania territorial da Igreja em relação às demais nações do mundo, com direito a um território próprio, ainda que muito pequeno, a fim de que tivesse as condições necessárias de cumprir a missão que Cristo lhe deu. Benito Mussolini, chefe do governo italiano, em 1929, percebeu a grande conveniência política de conciliar o Vaticano e a Itália. As negociações levaram 2 anos e meio, terminando com a assinatura do Tratado de Latrão no dia 11 de fevereiro de 1929, que encerrava assim 60 anos de disputas entre o Vaticano e o governo italiano. O Estado Pontifício Vaticano renasceu com apenas 0,44 km². É o tamanho que tem hoje o Vaticano. Esse território é apenas um pequeno corpo onde a alma da Igreja pode viver. Os objetos do Vaticano, se fala muito que são muitos objetos, muita riqueza, muito tesouro no Vaticano. Pois bem, os objetos contidos no Museu do Vaticano foram, em grande parte, doados aos papas por cristãos honestos e fiéis e pertence ao patrimônio da humanidade. Pelo Tratado de Latrão, a Igreja não pode vender esses bens. A Igreja tem apenas o usufruto deles.
Os papas não veem motivo para não conservar esse acervo cultural muito importante para a humanidade. Não é a pura venda de objetos e de tesouros da igreja, de muito valor para todos os cristãos, valor mais até afetivo, que resolveria os problemas da miséria do mundo. Seria como pedir para a rainha da Inglaterra vender o Palácio de Buckingham, ou o Museu de Londres, ou pedir para o Macron da França vender o Louvre. Da mesma forma, imagine você, o padre da sua igreja, da sua paróquia, chegando um dia dizendo: olha gente, a nossa igreja está devendo, eu vou vender aqui a igreja para pagar as dívidas, você ia permitir? Claro que não, porque aquela igreja, a igreja da sua paróquia, da sua comunidade, não é do padre, não é do papa. É sua, é da comunidade, portanto ninguém pode vendê-la. Assim são os tesouros do Vaticano. A economia do Vaticano ela é baseada na captação de donativos, de ofertas e dízimos nas igrejas subordinadas ao país em questão pelo mundo afora. Essa maneira de arrecadação existe com a finalidade de suprir as contas do Vaticano com a evangelização e suportar os grandes programas sociais caritativos que a igreja desenvolve. O Vaticano mantém um canal de donativos conhecido como Óbolo de São Pedro, onde o doador remete os fundos diretamente ao Santo Padre, o Papa. Outra forma de captação do recurso é o turismo dentro do Vaticano, dentro dos complexos de museus e patrimônio da humanidade que a Santa Sé administra. Não há outro lugar no mundo com tanto valor artístico e intelectual concentrado como o Arquivo Secreto do Vaticano, biblioteca, acervos diversos e a arte contida nos templos locais. Mas lembre-se, tudo isso o Papa não pode vender, não pode ser alienado. Um acordo com a Itália, representando a União Europeia, a unidade monetária do Vaticano é o euro. O Estado tem sua própria concepção de moedas e notas de euros, que tem aceitação na Itália e em outros países da zona do euro. O Vaticano não tem uma casa de moeda de emissão própria, de forma que tem acordado com a Itália para efetuar a cunhagem que não pode ser superior a 1 milhão de euros anuais. O Vaticano também é ativo na sua militância por uma autoridade econômica global. É muito importante que você conheça isso. Existe no Vaticano um órgão chamado APSA, que é a Administração do Patrimônio da Sé Apostólica. E também existe o Banco do Vaticano, que é o IOR, e o Governatorato da Cidade do Vaticano, que são as 3 entidades que sustentam financeiramente a Santa Sé. O patrimônio líquido da APSA, em dezembro de 2019, era de 886 milhões de euros. Parece ser um valor grande, um valor notável, mas que mostra a importância relativa da economia do Vaticano. Também em relação a numerosas instituições que pertencem à Santa Sé e em comparação com outras instituições internacionais. Em suma, o Vaticano, a Igreja, não é tão rico em relação à extensão de sua atividade e às ações que ele desempenha. Existem empresas que são muito mais ricas do que o Vaticano e que não têm a mesma estrutura e a mesma ação evangelizadora e caritativa no mundo inteiro. Em 2013, o orçamento operacional era de menos de 300 milhões de dólares, enquanto que os ativos passíveis de alienação somavam cerca de 1 bilhão de dólares, ou seja, de todos os bens que a Igreja Católica possui no mundo inteiro, o único que ela poderia, se quisesse vender, corresponde a 1 bilhão de dólares. Agora imagina 1 bilhão de dólares no mundo inteiro, gente. O Banco do Vaticano controlava bens estimados em mais de 6 bilhões de dólares, mas a maior parte desse valor não pode ser considerado como patrimônio à disposição do Estado do Vaticano, pois pertencem a ordens religiosas, dioceses, movimentos e outras organizações católicas, sendo gerido pelo Instituto de Obras do Vaticano. As obras que conservadas no Vaticano não são consideradas como patrimônio passivo de alienação. Não esqueça isso. Os tesouros do Vaticano não são da Igreja. Os tesouros do Vaticano são dos ateus, dos protestantes, dos umbandistas,
de todas é patrimônio da humanidade. O Papa Francisco não pode pegar aqueles bens e sair vendendo para pagar as custas da igreja. Daí a importância do seu dízimo, a importância da sua oferta, porque é isso que sustenta a missão evangelizadora da igreja na sua comunidade, na sua paróquia e no mundo inteiro. Então, não podemos mais ficar falando de uma forma pejorativa, dizendo que a igreja é muito rica, que a igreja não precisa do dízimo nem das ofertas. Muito pelo contrário. Para que a igreja continue exercendo a sua missão, fazendo as suas obras de caridade, é importantíssimo a contribuição do dízimo de cada um católico batizado. E como a gente sabe, um dízimo que brota no seu coração, que vem da sua consciência iluminada pela palavra de Deus, e que é você que determina quanto você pode contribuir sem sacrificar o seu orçamento familiar. Então, gente, perceba a importância de cada valor que você contribui com o dízimo na sua comunidade. E outra coisa, é grande verdade sim que a Igreja Católica é muito rica. Só que a grande riqueza da Igreja Católica são os seus santos, são os seus papas, são os mártires, os monges, eremitas, os religiosos, a sua liturgia, os sacramentos e a maior riqueza de todas, o Cristo que nos espera no sacrário e na confissão, e na sua palavra e na sua moral cheia de amor. Não se esqueça disso. Procure a sua pastoral do dízimo, se inscreva e a partir de hoje, a partir de agora, passe a ser um dizimista, contribuindo com essa grande obra que é a Igreja Católica, a sua igreja. Grande abraço e até o próximo vídeo.